pessoas entrando aqui. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Nós agora vamos para a última parte, né, o último módulo do nosso curso, que será ministrado pela Gisélia Mendes Salib. Vou fazer uma breve apresentação para vocês do percurso acadêmico da Gigi, e aí eu passo a palavra a ela diretamente. Então, vamos lá. A Gisélia, né, a adorável Gigi, como ela pediu para ser apresentada, ela é graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Anhanguera. Ela é mestre em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, né, no Departamento de Linguística. Atualmente, ela é doutoranda no mesmo programa e na mesma universidade, nossa parceira, e faz parte do Grupo de Estudos em Poéticas Experimentais, o GPOEX, da USP também, e também do Grupo de Estudos Semióticos da USP, que a gente já vem falando dele há um tempinho. Então, bem-vindos e bem-vindas todos que estão entrando aí, e agora eu passo a palavra à Gigi. Obrigada, Suede. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o interesse de vocês em aprender um pouquinho de semiótica e de terem se inscrito aqui no curso. Foi uma procura bem grande, mais do que a gente estava esperando. Então, que bom que vocês conseguiram ser sorteados, estão aqui com a gente. E hoje a gente vai para o nosso último dia do curso. E eu vou começar aqui a compartilhar com vocês, para que a gente possa começar a nossa conversa. Tá aparecendo para vocês já, né? Legal. Como o Suede disse, eu estou começando meu doutorado agora, esse ano, então eu fiz a minha defesa da dissertação em janeiro, então uma pesquisa que foi recém-concluída, e hoje eu vou trazer para vocês um recorte do que eu fiz no meu mestrado. Eu estou lembrando muito da professora Eliane na segunda, falando como é difícil fazer recortes, né, quando a gente vai preparar uma aula. E foi difícil, gente, recortar uma pesquisa de 2 anos para falar aqui em 2 horas. Então, na verdade, o que eu trouxe para vocês é realmente um recorte do que eu achei que era mais relevante para a gente ter uma conversa hoje, e eu quero que vocês entendam muito essa aula como uma conversa. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, fazerem perguntas, falarem sobre referências, porque eu acho que a aula vai se construindo a partir disso mesmo, dessa troca. E o que eu trouxe para vocês, então, é um recorte da minha dissertação. Essa dissertação ela ainda não está disponível no banco de teses da USP, mas acho que nos próximos meses não, espero que nas próximas semanas ela já entre lá no banco de teses. Então, caso alguém tenha interesse depois de ler a pesquisa na íntegra, ou se quiser aprofundar alguma coisa que a gente falar aqui, vocês podem me escrever no final, aqui no último slide, tem o meu contato, e aí a gente pode conversar por lá também, continuar essa conversa, e aí eu passo o link para vocês assim que for disponibilizado. Então, hoje o que eu separei para vocês para falar foi um pouquinho sobre a violência simbólica e o apagamento semiótico da vulva. E como que a gente pode pensar nessas questões a partir da semiótica, né? E a semiótica que a gente está falando aqui todos esses dias, né? É a semiótica discursiva, a semiótica de linha francesa. Então, a partir desse viés teórico, como que a gente pode estudar essas questões de violência simbólica e desse apagamento da vulva? O livro que eu trouxe para a gente analisar, que foi meu objeto de pesquisa no mestrado, é essa HQ, A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. É um quadrinho de uma quadrinista sueca chamada Liv Strömquist. Ela é formada em ciências políticas e ciências sociais, então ela traz muito um olhar feminista para a história das mulheres, né? E a gente percebe essa questão de ser uma obra sueca e como ela chegou aqui no Brasil para a gente, qual que é o distanciamento e a aproximação que a gente vai encontrar dessa mulher, que é uma mulher sueca, de uma mulher brasileira. Aqui para a gente no Brasil, essa obra ela foi lançada em 2018 pela Quadrinhos na Companhia. Ano de eleição, né, 2018, então Brasil polarizado, então imaginem como que foi a repercussão desse livro, a chegada desse livro com essa capa aqui no nosso país, né? A gente teve um boom de críticas na internet, das pessoas achando a capa de mau gosto, houve um movimento que não ganhou forças, ainda bem, de boicote a Quadrinhos na Companhia.
por conta da capa, que as pessoas acharam muito invasiva. E, na verdade, essa capa tem uma história muito interessante, porque a capa no original ela não é essa, né? A capa no original é uma foto da quadrinista. E eu até esqueci de pegar para mostrar para vocês, mas depois vocês podem procurar na internet, que vocês acham facilmente. Só que numa entrevista ela disse que essa era a capa que ela queria para o livro. E justamente a partir dessa entrevista, a versão brasileira ela veio com essa capa. Então já era uma intenção, né, uma vontade da quadrinista que essa fosse a capa do livro, no original, só que ela não conseguiu, né, por conta de questões contratuais com a editora, mas aqui no Brasil chegou com essa capa. Então é muito interessante ver também essas limitações que mesmo uma obra que se propõe a fazer contrapontos com uma cultura patriarcal, né, o quanto que mercadologicamente isso é aceito ou não, né? Então, vou falar um pouquinho agora sobre o livro, né, dar uma contextualizada, mostrar um pouquinho para vocês sobre o que trata esse livro, inclusive já indico muito a leitura, acho que esse é um quadrinho que vale muito a pena ler, homens e mulheres, jovens e crianças, porque vai tratar muito de questões que estão muito intrínsecas à nossa sociedade e que em muitos momentos a gente não para pensar. Então, é um livro para desconstruir conceitos, né, e para entender um pouco da história das mulheres a partir do viés da sexualidade, que é o que ela se propõe. Quando eu disse agora há pouco que tem distanciamentos e aproximações da experiência da mulher sueca para a brasileira, eu digo isso principalmente porque esse livro ele não vai tratar, por exemplo, de intersecções sobre raça ou classe social, né? Acho que a pretensão da obra não era essa, inclusive. Essa é uma obra que ela busca chegar a um corpo coletivo. Então, ela busca enxergar quais são as opressões comuns a todas as mulheres, independente de onde elas estão geograficamente, independente da cor da pele, da situação socioeconômica, né? É uma obra que tenta achar quais são as opressões comuns a todas elas. E ela vai partir a partir da sexualidade, da anatomia feminina. Então, alguns dos assuntos que a autora traz nesse quadrinho, né? Homens que se interessaram demais por aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. Esse é um tópico onde ela apresenta 7 homens que se propuseram a fazer intervenções com relação à sexualidade feminina a partir da genitália. Então, eram homens que, para impedir que as mulheres se masturbassem, aplicavam ácido puro no clitóris, ou que removiam cirurgicamente o clitóris das mulheres por motivos diversos, seja apatia, falta de apetite, desobediência. Homens que realmente tiveram aí um interesse, que ela chama demais, né, até faz umas brincadeiras, é um livro que tem uma linguagem bem própria dos quadrinhos, no sentido de brincar com a linguagem, de ser irônica, ou de fazer alguns trocadilhos, né? E ela fala, eles deveriam usar esse tempo para algo mais produtivo, né? Ao invés de ficar tão ficcionados na questão da genitália feminina. E, na verdade, essas aspas que aparecem aí não são minhas, são da autora. Porque a partir desse, o que se costuma chamar de genitália feminina, ela vai entrar no problema linguístico da vulva. Né? O que seria esse problema linguístico da vulva? É esse apagamento da palavra vulva, né? É você tratar a genitália feminina metonimicamente como vagina. Né? Então, você apagar, você excluir todo o conjunto de órgãos externos e chamar toda a genitália apenas de vagina. Então, ela vai falando sobre esse problema também ao longo do livro, né? E ela vai entrar também em questões que dizem respeito a como o corpo feminino ele sempre foi visto pela perspectiva masculina. E aí aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro essa perspectiva masculina é porque os sujeitos detentores do poder estudar, do poder fazer e do poder falar eram os homens. Então, todas as narrativas que foram construídas ao longo da história com relação ao corpo da mulher e ao prazer da mulher, elas eram feitas por homens e não pelas mulheres. Elas não eram os agentes ali, produtores dos enunciados, elas só eram de quem o enunciado falava. E a anatomia feminina, ela nunca foi estudada, durante muito tempo da história da humanidade, ela não era estudada por ela mesma, mas sim sempre em comparação, né, em oposição à anatomia masculina. Então, não era um estudo do corpo da mulher com as suas especificidades, com suas particularidades. Era o corpo da mulher enquanto oposto ao corpo do homem.
E o quanto que isso foi resultando no prazer feminino ser visto enquanto um mecanismo social. E aí ela vai fazendo toda uma história do pré-iluminismo, de como a sexualidade era vista naquele tempo, e como ela foi se transformando ao longo do tempo, e qual que era o mecanismo social por trás dessa mudança. Então ela diz o seguinte, estou fazendo aqui um resumo, para que vocês possam começar a sentir o mood do livro, para que a gente entre nas análises. Eu vou mostrar algumas pranchas do quadrinho, para que vocês possam visualizar isso também, mas eu acho que é legal fazer esse resumo, porque eu não sei quantos de vocês tiveram já acesso a essa obra. Mas ela diz que antes do iluminismo, as mulheres eram vistas como detentoras de uma libido exacerbada. Então, a mulher, ela era inclinada às coisas carnais e o homem era inclinado às coisas intelectuais. Então, por isso, a mulher, ela era irracional, ela era carnal, ela era não confiável. Já o homem, não, ele era um ser centrado, inclinado ao intelecto, inclinado à razão. Então, se a mulher, ela era descontrolada e não confiável, o lugar dela deveria ser em casa, enquanto o homem iria desbravar o mundo. E depois teve uma transição desse pensamento a partir do iluminismo, né, do pós-iluminismo, que foi invertendo esses fatores. Então, a mulher ela já passou a ter uma libido que era ausente, e era esperado que fosse ausente, uma vez que, para que você fosse considerada uma mulher bem nascida, uma mulher bem educada, você deveria ter uma ausência de libido. Já o homem foi visto como um homem que tinha uma libido que ele não podia controlar. Né? Então, foi tendo essa inversão de valores. E, a partir dessa inversão de valores, da mulher sendo vista como tendo uma libido inexistente, teve aí uma sensação de um pseudo-poder, porque até então ela não podia fazer uma série de coisas, porque ela tinha uma libido muito exacerbada, ela não tinha a razão, e ela começou a ser vista como moralmente superior ao homem. Então, a gente já começa, nesse momento, a atrelar a sexualidade com moral. Então, ela era moralmente superior ao homem porque ela tinha uma libido menos ativa. Só que esse pseudo-poder, a gente chama de pseudo-poder, inclusive esse é um termo que ela traz na obra, porque, na verdade, isso não trouxe benefícios para as mulheres. Pelo contrário, além de ter um apagamento dessa sexualidade, né, um apagamento desse corpo desejante e não apenas desejado, qualquer desvio de conduta das mulheres naquela época era visto como uma ofensa, um desvio sexual. Então, era muito comum que as mulheres, por qualquer desvio de atitude, de discordância com o homem, elas fossem taxadas de putas. Parece muito com o que a gente vê hoje em dia, né? Que os xingamentos relacionados dirigidos a mulheres sempre envolvem, de alguma forma, a sexualidade desses corpos, né? E aí a gente vê também, a partir disso, esse tornar-se mulher socialmente. Então, fica muito evidente, quando a gente vai lendo a obra e analisando, que a sociedade patriarcal, ela vai se interessar muito por saber, por moldar a mulher de acordo com a necessidade social daquele período. Então, a visão da mulher socialmente, ela vai tentando se aproximar do que a sociedade precisa, que esse sujeito, do papel que esse sujeito mulher, ele vai desempenhar socialmente. E aí também, um assunto que ela traz nesse livro é sobre a questão da liberdade menstrual. Nesse tópico de liberdade menstrual, ele está muito atrelado a todos os discursos que embutem a vergonha no ato de menstruar. Essa parte da minha pesquisa eu não trouxe hoje na aula, porque justamente foi o recorte que eu escolhi para trazer para vocês, mas na minha dissertação eu uso a semiótica das paixões, que é um desdobramento da teoria semiótica, para fazer essa análise. Então, quem depois também tiver interesse nesse tipo de desdobramento teórico, aí pode me escrever, que quando a minha dissertação ficar disponível, eu mando para vocês, e vocês conseguem localizar esse capítulo dentro da dissertação e verem a análise que foi feita. Bom, aí aqui eu trouxe alguns pedacinhos da obra para vocês terem um gostinho e depois irem lá ler o livro, que eu acho que é muito importante, para que vocês entendam um pouquinho do teor do livro e também do estilo da voz, né, da voz desse enunciador nesse texto, né. Então, eu vou ler para vocês os trechos, eu espero que esteja legível para vocês aí, porque eu sei que fica menorzinho aqui na tela, então eu vou ler para ajudar. O Dr. Baker Brown tinha uma relação afetuosa, para não dizer outra coisa, com a clitoridectomia, vendo-a como a solução para os mais diversos problemas.
Ele fazia cirurgia por motivos como histeria, dor de cabeça, depressão, perda de apetite e desobediência. Essa é a cirurgia para retirada cirúrgica do clitóris. Então, aqui, nessa parte do livro, ela está apresentando um dos 7 homens que se interessaram demais por aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. Aqui a gente tem uma pessoa quase que histérica, repetindo o mesmo discurso: tira o clitóris, tira o clitóris, tira o clitóris. Além disso, em 5 casos, o Dr. Baker Brown realizou a clitoridectomia porque as mulheres pretendiam pedir o divórcio, algo que se tornara possível com a adoção da nova lei do divórcio em 1857. O que posso dizer? Parece que estamos nos afastando cada vez mais e que seria melhor se eu agendasse uma consulta com o Dr. Baker Brown. Entretanto, em meados da década de 60, 1860 no caso, o Dr. Baker Brown foi excluído da associação médica depois da revelação de que ele, em diversos casos, havia forçado os pacientes a fazerem a cirurgia, além de não lhes ter explicado as consequências do procedimento. A gota d'água para a associação médica foi que ficou evidente que Baker Brown havia operado mulheres casadas sem buscar o consentimento de seus maridos. Não há nada de errado com uma clitoridectomia corretamente realizada, desde que o consentimento do marido seja obtido. Então aqui a gente já começa a ver um pouco dessa violência que está atravessada na história das mulheres e que vai passar, sim, pelas questões de sua sexualidade, né? Então, nesse relato aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui, né, colocado no texto como o corpo da mulher não é visto como um corpo seu, né? É um corpo público, é um corpo do outro, né? Então, o fato de ter que buscar esse consentimento marital para fazer a retirada do clitóris da mulher e ter que passar, né, por esse consentimento do outro para uma intervenção no próprio corpo, o quanto que isso já vai moldando aí uma questão de violência e de como essa mulher ela vai se portar socialmente. Aqui tem um outro trechinho que eu recortei para vocês. Podemos, então, dizer que a visão moderna dos sexos nasceu durante o século XIX, ou seja, a identidade sexual é estritamente ligada à biologia. E existem 2 sexos, os quais se caracterizam por serem opostos, contrastantes, complementares. Freud também chamou o clitóris de equipamento masculino. Só as mulheres jovens e imaturas atingem o orgasmo pelo equipamento masculino. A proclamação da superioridade do orgasmo vaginal conseguiu destruir a confiança de geração de mulheres, convencendo-as de que sua sexualidade era inexistente ou deficiente porque só tinham orgasmos clitorianos. E aqui chega na parte que eu falei para vocês que depois do pós-iluminismo, com essa questão da mulher ter uma libido mais baixa, né, isso foi usado contra elas no sentido de que elas começaram a ter a sua sexualidade ofendida por qualquer distúrbio, qualquer desvio, na verdade, de atitude que fosse contra o que era esperado para elas, né. Nota, naturalmente, a ideia paralela de sedutora dissoluta continuou viva como uma ameaça constante. Você saiu para passear depois das 8 horas da noite, puta. As mulheres as mulheres que cometessem qualquer tipo de deslize sexual ou manifestassem qualquer forma de conduta divergente eram taxadas de puta. E aqui tem vários contextos em que ela vai mostrando que em situações cotidianas, por exemplo, você não quer namorar comigo, você está usando um chapéu numa quinta-feira, você falou alto demais na reunião, você prefere cães a gatos. Então, todas essas questõezinhas cotidianas, elas eram usadas contra a mulher e o xingamento que era proferido contra elas era atacando a sua sexualidade. E aí aqui tem a parte que vai falar sobre a questão da menstruação e percebam que até esse momento toda a obra ela era monocromática. Quando a gente chega aqui na parte em que ela vai falar da menstruação, a gente começa a perceber elementos de cores que não são o preto e o branco, né? A gente tem a presença do vermelho. Isso também é uma possibilidade de análise, tá? Bem, e só para contextualizar. Antes dessa prancha, ela está falando sobre como as propagandas de absorventes, elas têm embutido no seu discurso que esse absorvente vai te deixar segura naqueles dias, que esse absorvente ele vai te deixar protegida, né? E aí ela questiona, se eu vou me sentir segura e protegida, qual é a ameaça, né? E aí a ameaça ela se coloca, né? Bem, é que o protetor menstrual poderá vazar, ou seja, o sangue poderá escorrer pela parte interna das nossas coxas e manchar a roupa íntima e o lençol.
e talvez, em casos extremos, deixar manchas em sofás ou poltronas ou outros objetos do espaço público. Aí tem a mocinha falando, estou sendo invadida por uma sensação paralisante de vergonha. E o moço ao lado, acho isso tão vergonhoso que vou olhar para o outro lado. E aí ela contrapõe que a questão aqui da vergonha não está relacionada a você sujar objetos, está relacionado a um aspecto fisiológico do seu corpo, ele invadiu o espaço público, né? E é muito curioso a gente pensar nisso quando a gente olha toda a trajetória da história das mulheres e até um pouquinho do que eu trouxe aqui para vocês, que o corpo da mulher ele é visto como público, né, em algumas situações. Mas nesse momento, a menstruação ela tem que ficar sempre restrita ao privado, né? Nesse momento, o corpo dela é privado. As questões fisiológicas dele, além de ser vergonhosas, elas têm que ficar no privado, né? Então, é uma humilhação muito grande você se deixar perceber menstruada, né? Sua condição de menstruada tem que ser escondida. Tem que se proteger disso, inclusive, né? E aí ela compara, né? Mas se compararmos com alguma outra situação em que há risco de manchar as coisas, por exemplo, se você está sentada no sofá de alguém e exagerou no vinho tinto e está derramando sangue de boi em você mesmo e nos outros, aí não é evidente descrever a situação como insegura ou desprotegida. Não estou sendo invadida por uma sensação paralisante de vergonha. E aí ele só fala, limpa isso aí, vai. E aqui a gente percebe que aqui eu começo a ter a presença do vermelho para falar da menstruação, e aqui eu tenho uma prancha que ela é colorida, né, que tem elementos de outras cores. E nessa parte, é uma parte muito específica do texto, do livro, que ela começa do centro, bem do centro do livro, e vai até quase o final, que vai ter algumas intersecções com as questões religiosas. Né? E aí tem essa separação. Quando ela vai falar da questão religiosa, ela coloca cores, né, mais cores. E eu trouxe aqui para vocês um trechinho. Então Adão e Eva perceberam que estavam nus, sentiram vergonha de suas genitálias e foram obrigados a confeccionar tapa-sexos de folhas de figueira. Eva diz, quando fiquei menstruada, não tive coragem de pedir para minha mãe comprar absorventes. Em vez disso, coloquei papel higiênico na minha calcinha e tentei fixar o papel com fita adesiva, o que obviamente não funcionou muito bem. E aí aqui a gente sempre vai ter a figura da Eva, nesse livro, contemporaneizada. Então tem vários relatos de uma Eva contemporânea, dizendo que uma vez um homem passou a mão na coxa dela dentro do ônibus, que outra vez ela estava no mercado e viu uma revista com uma mulher com a genitália de fora. Então ela vai sempre colocando a Eva como uma figura contemporaneizada, que a gente pode interpretar de várias formas. Uma delas isso acontece com as mulheres desde que o mundo é mundo, desde a primeira mulher, né? Essas questões das violências que vão atingir as mulheres e que vão atingir as mulheres também a partir da sua sexualidade. Bom, e aí a gente tem aqui, né, as possibilidades de análise. Né? Eu resolvi trazer isso para vocês, para que vocês consigam visualizar, né? Vocês tiveram aquela aula maravilhosa com a Eliane na segunda-feira e tiveram contato com alguns conceitos, e aí talvez possam se perguntar, tá bom, mas como é que eu faço para colocar isso numa análise, né? Como eu aplico essa teoria? E aí a gente tem várias possibilidades de análise. Estou falando de um quadrinho que, nesse caso, é um texto sincrético, porque tem aí o segmento verbal e visual. O quadrinho pode ser só visual, mas esse em específico, ele é sincrético, porque tem os dois segmentos. E aí, a partir de uma obra sincrética, a gente pode analisar o plano da expressão e o plano do conteúdo, né? Como que esse sentido ele é costurado a partir dos dois planos. A gente pode analisar o semissimbolismo, a gente pode analisar os temas de figuras, a semiótica visual, a gente pode utilizar a semiótica das paixões ou a tensiva, a gente tem uma gama de possibilidades. Só que quando a gente vai fazer pesquisa, é importante, além da gente identificar o corpus de análise, também conseguir fazer um recorte teórico. Essa eu até digo para vocês que é uma das partes, para mim, mais doloridas, porque quando você escolhe um caminho, automaticamente você está deixando outras possibilidades de lado, né? E aí, depois de ter contato com esse livro, que eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho, né, do que é a história, do que ela se propõe, foi pensar o que eu queria analisar com esse livro, né? Qual que era a minha preocupação. E nesse caso desse livro, eu estava muito interessada em investigar quais que eram os impactos desse discurso patriarcal, dessa sociedade patriarcal, na formação, né, na composição desse sujeito mulher. Então, como que a mulher ela poderia se desenvolver
numa sociedade onde esses discursos predominantes eram patriarcais, né? Então, eu queria muito identificar qual que era o impacto disso na construção desse sujeito mulher. E aí, para isso, eu tive que fazer alguns recortes teóricos. Então, a minha dissertação ela está centrada no nível discursivo do percurso gerativo de sentido, onde eu vou investigar a questão da ideologia, dos temas e figuras e das isotopias. Eu também analiso as relações intertextuais e interdiscursivas que tem nessa obra, que são muitas. Então, também era uma preocupação minha entender qual era a relação, né, que ela fazia com esses discursos, né? Então, era uma relação de conformidade, era uma relação de oposição. Como que era essa oposição, né? Então, isso também era uma das minhas preocupações analíticas. Então, alguns diálogos teóricos que eu fiz, né, para formular essa análise. Então, eu utilizei algumas coisas dos estudos de gênero, da teoria feminista, da antropologia e da filosofia. Então, junto com a teoria semiótica, eu agreguei, fiz esse diálogo teórico com outros campos do saber, para que a minha análise pudesse ficar mais completa e pudesse abranger algumas coisas que a semiótica não dava conta. Então, a partir disso, né, a minha dissertação estava toda centrada nos impactos do discurso patriarcal na construção do sujeito mulher. E então eu me baseei no nível discursivo para investigar essas questões, e não por acaso eu coloquei essa ilustração, que a gente está falando de nível discursivo e tem uma mulher sendo silenciada, né, que é justamente para falar o quanto esses discursos, eles não ouviam a mulher, né, o quanto ela estava de fora dessa produção discursiva que era sobre ela, e qual que seria o impacto, né, de ter esse silenciamento, né, esse apagamento da figura central da narrativa, né, que no caso é a mulher, da produção dos seus próprios discursos. E aí hoje a gente vai trabalhar aqui na análise 3 conceitos chaves. Então, o conceito de ideologia, que eu vou trazer lá do Fiorin, né, que é dentro da semiótica, de corredores isotópicos, que também é da semiótica, que eu uso o Blixten, e a violência simbólica, que eu trago da antropologia a partir de Bourdieu. Então, para falar de ideologia, pessoal, só uma pergunta. Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender, acompanhar? Tem alguma dúvida até agora? Gigi, para mim tá excelente. Ai, ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, que eu vou me empolgando aqui. É um assunto que eu adoro falar, então, quando eu fico empolgada, às vezes eu falo um pouco rápido. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Tá perfeito, sensacional. Então, ótimo. Então, para a gente começar a pensar nas questões da ideologia, eu trouxe essa citação de Fiorin, inclusive é desse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É o Linguagem e Ideologia. Esse livro é muito bom. Tanto que está bem anotadinho, ele está bem marcado. E eu usei bastante ele na minha dissertação para falar dessas questões ideológicas. Então, cada formação ideológica corresponde a uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e figuras que materializa uma dada visão de mundo. Então, a gente já começa aqui, a partir dessa citação, perceber o quê? Que, para que eu tenha uma formação ideológica, eu tenho que ter uma formação discursiva. E como que se dá essa formação discursiva? A partir de um conjunto de temas e figuras que vai materializando, ou seja, vai dando contornos para uma dada visão de mundo. Quando a gente pensa numa sociedade patriarcal, né, essa visão de mundo, ela vai ser a visão de mundo da classe dominante. Né? Então, quando a gente vai falar aqui que a gente está olhando para a visão de mundo de uma sociedade, não é da sociedade como um todo, é da classe dominante daquela sociedade. Né? Então, numa sociedade patriarcal, essa classe dominante, ela é representada por homens que em geral são brancos, são heterossexuais, então é a visão de mundo dessa classe. E aí, como que a gente pode apreender a ideologia? E aí eu espero muito de coração que esse resumo que eu fiz da obra tenha feito vocês, pelo menos, entenderem um pouquinho dos temas que tratam a obra e que eu não fique só aqui no nível da manipulação para que vocês entrem em conjunção com o meu discurso, né? Mas nessa obra que eu analisei, a gente tem 2 temas, que um eu vou chamar de tema central e o outro eu vou chamar de tema subordinado. O tema central é da opressão feminina e o subordinado é da inferioridade feminina. Por que eu subordinei um tema ao outro? Porque quando a gente fala de opressão feminina, eu já tenho aqui
uma ideologia muito marcada. Se eu tenho um gênero que é oprimido, eu tenho uma ideologia que um gênero ele é dominante. Eu tenho um gênero que ele é superior a outro, né? Então, isso já marca bem uma ideologia. Só que a partir dessa opressão que vem, ela vai nascer por questões, por aspectos biologizantes, a gente coloca essa mulher enquanto um sujeito inferior, né? E essa inferioridade, ela vai começar a nascer na questão da sexualidade, quando eu coloco os órgãos femininos sempre em oposição aos masculinos, e a gente vai ver isso mais para frente de forma mais clara. E a partir dessa diferenciação biológica, que é dada como inferior, né, à constituição feminina, a gente tem também essa inferioridade sendo expandida para aspectos intelectuais e sociais. Então, a ideologia ela vai se manifestar nessa obra na relação entre esses temas. Né? Então, tem vários percursos semânticos, né, isotopias temáticas que vão constituindo essa coerência nesse tema, né, para que a gente possa chegar nessa questão da opressão feminina e dessa inferioridade feminina também. Trouxe mais 2 citações de ideologia, depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui no texto, para ficar um pouco mais claro. Então, as visões de mundo não se desvinculam da linguagem, porque a ideologia vista como algo imanente à realidade é indissociável da linguagem. As ideias e, por conseguinte, os discursos são expressão da vida real. A realidade exprime-se pelos discursos. Uma formação ideológica deve ser vista como a visão de mundo de uma determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de ideias que revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo. Como não existem ideias fora do quadro da linguagem, essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. É com a formação discursiva assimilada socialmente que o homem constrói seus discursos, que ele reage linguisticamente aos acontecimentos. E aí eu vou chegar aqui em alguns exemplos para a gente ver na prática como que isso vai se dando, né? Então, aqui ela está falando sobre essa mudança, né, do pós-iluminismo, onde a sociedade estava passando por grandes mudanças, a igreja começava a perder um pouco do poder, a ciência estava avançando, então, assim, eles precisavam encontrar diferenças biológicas entre o corpo da mulher e do homem, porque discursos bíblicos, como, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem, já não eram tão bem aceitos na sociedade. Então, eles tinham que explorar outras formas de manter, né, esse status quo, mas que fosse partindo da ciência e não tanto da religião. E a gente tem aqui esse quadro. Entre os escritores cristãos contemporâneos que aderiram a essas ideias da diferença do corpo, havia, por exemplo, Arnóbio de Sica, que escreveu: "O corpo da mulher é fedorento e imundo, um saco sujo cheio de fezes e urina." Cláudio Galeno, o médico mais influente da antiguidade, comparava a genitália feminina aos olhos de uma topeira. Disse ele: "Os olhos da topeira têm a mesma estrutura dos olhos de outros animais, só que não prestam para enxergar. Eles não se abrem, assim permanecem inacabados. É a mesma coisa com os órgãos genitais da mulher. A vagina é um pênis eternamente por nascer, e o útero é um escroto cujo desenvolvimento ficou parado." Aí a gente chega aqui, dá um salto um pouquinho na história, chega aqui em Sartre. O sexo feminino é um chamado de ser, como são, aliás, todos os buracos. Em si, a mulher chama uma carne estranha que deve transformá-la em plenitude de ser por penetração e diluição. A mulher sente sua condição como um chamado, precisamente porque é oca. Essa é a verdadeira origem do complexo adreliano. Esse é o complexo de baixa autoestima. Enfim, aí aqui a autora falando, né, a enunciadora. Enfim, a mulher tem baixa autoestima porque ela é desprovida de sexo. Ela é oca e precisa suplicar para que um pênis possa preencher suas deficiências, o lugar vazio onde deveria haver um órgão genital. E aqui eu vou falar um pouquinho desses exemplos e aí a gente segue. Lembrando que a minha intenção era investigar quais eram os impactos desses discursos na construção da mulher, do sujeito mulher. A gente pode começar a pensar como, socialmente falando, todas essas questões que vão passar da ordem biológica, então da fisionomia da mulher, ela vai construindo, vai moldando esse sujeito, né? Então, quando você pega um corpo
e analisa ele, estuda ele a partir da oposição, né, de outro corpo, e você não analisa esse corpo por ele mesmo, você coloca esse corpo como um corpo vazio, oco, deficiente, mesmo não tendo nenhuma deficiência, você já vai moldando aí aspectos dessa autoestima feminina. Quando você fala que esse é um corpo fedorento, um saco de fezes e urina, você já vai também delimitando que espaço será que esse corpo pode ocupar. Né? Um corpo que é fedorento, que é imundo, né? Uma mulher que naturalmente vai ter uma baixa autoestima porque ela não tem sexo, né? Ela é um buraco oco, né, para ser preenchido. Então, qual é o espaço que essa mulher pode ocupar na sociedade? Qual é a voz que essa mulher vai ter na sociedade? Qual vai ser a autovisão que ela vai ter sobre o próprio corpo, né? Então, como que essas relações elas vão sendo elas vão impactando na construção dessa mulher na sociedade, né? E aí, a partir disso, tem essa citação que ela é um pouquinho longa, mas que ela vai fechar bem essa primeira parte, que é a parte da ideologia, que diz o seguinte: o enunciado, ele é o suporte da ideologia, vale dizer, de discursos, que constituem a matéria-prima com que elabora o seu discurso. Seu dizer é reprodução inconsciente do dizer de seu grupo social. Não é livre para dizer, mas coagido a dizer o que o seu grupo diz. Enquanto o discurso é a materialização das transformações ideológicas, sendo por isso determinado por elas, o texto é unicamente um lugar de manipulação consciente, em que o homem organiza, da melhor maneira possível, os elementos de expressão que estão à sua disposição para veicular o seu discurso. O texto é, pois, individual, enquanto o discurso é social. Há um nível grande de liberdade no âmbito da textualização, enquanto no nível discursivo, o homem está preso aos temas e às figuras das formações discursivas existentes na formação social em que está inserido. Como diz Edward Lopes, combinando uma simulação com uma dissimulação, o discurso é uma trapaça. Ele simula ser meu para dissimular que é do outro. Essa dissimulação ocorre porque um plano de manifestação individual é que veicula um plano de conteúdo social. Assim, o discurso simula ser individual para ocultar que é social. Então, quando a gente tem aqui nas páginas anteriores esses discursos, eles não são discursos próprios do Arnóbio de Sica, nem do Cláudio Galeno e nem mesmo do Sartre. Eles são discursos que eles vão sendo constituídos a partir de toda uma referência de outros discursos onde esses enunciadores estavam inseridos. Então, esse não é um discurso, ele não pode ser visto como um discurso individual, mas sim um discurso que está em concordância com um discurso maior, que é o dessa classe dominante. Então, quando ele diz, né, que os enunciadores eles não são livres, não é livre para dizer, mas coagido a dizer o que o seu grupo diz, ele está falando justamente isso, que essas ideias elas não passam sem a gente pensar que elas estão sendo atravessadas por toda uma rede de referências que é criada socialmente e que vão ter no seu eixo essa ideia, né, desse corpo feminino, que é um corpo inferior, que é um corpo deficiente e que, portanto, essa figura, esse sujeito mulher que tem esse corpo, ele é um sujeito inferior, né? Então a gente começa com essas diferenças que são ditas biologizantes, né? E elas vão se estabelecendo em outros aspectos da vida das mulheres também. E aí aqui eu vou chamar a atenção para vocês de uma questão que é mais uma curiosidade, porque eu não vou me ater muito a isso nessa aula, mas acho que é importante a gente começar a pensar em algumas coisas, não deixar alguns pedaços de texto para trás para fazer uma análise. Vocês conseguem ver meu mouse aqui na apresentação? Ou não? Não, Gigi. Peraí. Não aparece. E agora? Agora aparece? Sim, agora sim. Legal. Aqui a gente vê que tem uma referência bibliográfica, né? Então, essa obra, esse quadrinho, ele é um quadrinho experimental. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai brincar com a estrutura mesma do quadrinho, né? E é um quadrinho onde a inserção das referências bibliográficas, ela aparece ao longo de toda a obra. E a gente pensa que, assim, o quadrinho, ele é um texto que vai... não é um texto científico, né? É um texto artístico. E por que a enunciadora, ela opta por colocar as referências bibliográficas não apenas no final, como seria
comum para um texto científico, se fosse o caso, mas incorporá-las ao fluxo de leitura. Eu tenho algumas hipóteses para isso, que eu trabalho melhor na minha dissertação, que aqui ela está tentando firmar com esse enunciatário pressuposto um contrato de veredicção. Então, quando ela vai recorrer a esses discursos de autoridade, então uma referência bibliográfica de um estudo científico, de um artigo que foi publicado sobre a história das mulheres, ela está amparando o discurso dela com esses discursos que são históricos, né? Então, a gente pode pensar, tá bom, mas será que é só uma questão de colocar esse contrato de veredicção para que a pessoa acredite no que ela está falando? Ou será que é porque essa enunciadora, ela se coloca no texto enquanto uma mulher? Como que ela se coloca no texto enquanto uma mulher? Quando a gente volta aqui para o comecinho, ela se coloca no texto. O sangue pode vazar da parte interna das nossas coxas. A narradora, eu acho que eu não coloquei nenhuma imagem dela, mas a narradora desse quadrinho também é uma mulher. E não é uma narradora em terceira pessoa. Ela também se coloca enquanto personagem. E a gente pode pensar que, historicamente, o discurso das mulheres ele é um discurso que foi bastante desacreditado, né? Até hoje as mulheres têm que o tempo inteiro estarem se provando. Né? Então, talvez tenha sido também uma estratégia discursiva para que ela possa mostrar, olha, gente, o que eu estou dizendo aqui eu não tirei da minha cabeça. Né? Eu não acordei de manhã, tive um sonho, o Espírito Santo me revelou e eu escrevi esse quadrinho. Não, isso aqui é histórico. E aqui estão as referências, caso vocês estejam duvidando da minha palavra. Né? Então, tem toda essa questão também que a gente vai investigando, quais são desculpa, eu estava olhando para o chat e me perdi. Quais que são as estratégias discursivas que ela vai utilizando para formular esse discurso. Então, assim, são aspectos que eu não estou trazendo para a aula mais especificamente, mas acho que é legal também mostrar as possibilidades de análise, que eu acho que a aula também é um pouco sobre isso, sobre vocês verem como que a gente pode aplicar a semiótica. Então, assim, é um campo vastíssimo, gente. Assim, quase o céu o limite, porque tem alguns limites aí, mas dá para fazer muita coisa com a semiótica. Então, aqui, essa citação eu já trabalhei com vocês. Antes de nós irmos para os corredores isotópicos, tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Suede, tem alguma pergunta no chat? Alguma coisa assim? Por enquanto não, Gigi. Tem só no comecinho, a Clarissa mandou a capa original, né, Ai, ótimo. Obrigada, livro. Clarissa. E aí ela fez o título da versão, né, do inglês, Sim. O Fruto do Conhecimento, e aí ela relacionou com um quadro. O do Kubrick é A Origem do Mundo, né? O nome do quadro dele é exatamente esse. Na minha dissertação eu falo sobre isso na parte de relações intertextuais e interdiscursivas. Então eu falo do quadro e trago algumas relações também com o título original e passagens bíblicas, né, que também tem essa referência da origem do mundo. A gente pode pensar no quadro, mas a gente pode também pensar lá em Adão e Eva, porque ela traz essa referência bíblica também. Então, é uma obra que tem, assim, é muito rica em questão de referências interdiscursivas e intertextuais. Bom, a Nayara, então. Oi, pode falar. A Nayara falou que já procurou o livro para comprar. Perfeito, Nayara. Olha, vou te falar que, assim, é uma leitura muito necessária, mas que às vezes dá uma raiva, assim, quando você lê alguns trechos, você fala, que ódio, como assim? Gente, o que estão pensando, sabe? Tem umas partes que dá um pouco de raiva, assim, mas é uma raiva boa, porque o conhecimento, né, te deixa com esse poder de se apropriar da própria história, sabe? Então é interessante, dá raiva, mas é verdade, eu acho que esse quadrinho vai entrar na Feira do Livro, viu, gente? Porque a Quadrinhos na Companhia sempre marca presença nesses eventos. Então provavelmente vai entrar em promoção. Mas... Tatiane Figueiredo perguntou se a figura da mãe aparece. Não aparece. Tem algumas questões que ela deixa de fora, e eu acho que talvez... Eu vou até fazer um adendo aqui, tá, da aula. Daqui a pouco eu volto, prometo. Tem uma questão que, como ela está tentando chegar, né, num corpo coletivo, tem muitas questões que ficam de fora. Então, assim, a maternidade fica de fora,
ela entra muito en passant em questões de violência sexual, né, em torno de abusos, de assédios, mas é muito en passant. É lá em Eva só, a Eva contemporaneizada. Então tem muitas Querida, coisas que ficam de Giza, fora. Oi? a Marluce levantou a mão. Será que ela quer falar alguma Sim. coisa? Marluce? Só Marluce falando. Quando você fala do corpo de ser uma propriedade do homem, né? E isso foi há tanto tempo atrás, quando você comenta no livro, mas eu lembrei de uma coisa que aconteceu, uma situação no ano passado, que os convênios pediram, né, que os homens, as mulheres casadas só poderiam colocar, acho que o DIU, Isso mesmo. se tivesse assinatura do homem, do marido. Sim. Então, isso Ou seja, é uma coisa que volta o tempo todo, né? está presente, ainda está presente, porque a gente pensa que é o seguinte: no Brasil, o aborto ele é ilegal, mas para uma mulher recorrer a um convênio médico ou ao SUS para colocar um método contraceptivo, ela precisa do consentimento do marido. Isso acontece em 2022, no Brasil, né? Tem outras questões também, por exemplo, que eu li semana passada, que no interior de São Paulo, eu só não me lembro a cidade, que as mulheres, para conseguirem tomar a próxima dose de injeção, né, do método contraceptivo, elas tinham que provar que estavam menstruadas. Como que elas faziam isso? Elas abaixavam a calça e tinham que mostrar o absorvente sujo para a enfermeira para poderem tomar a injeção. Então a gente pensa que são mulheres que estão tentando recorrer a métodos contraceptivos e passam por esse tipo de constrangimento e impedimento, né? Então a gente tem aí uma sociedade que, infelizmente, aparenta odiar muito as mulheres, né? Tô falando aparenta aqui para ser um pouco, né, eufêmica, mas passa muito por aí essa violência. Oi, Tatiane. Oi, você me ouve? Ouço. Eu pergunto por conta das mães, porque assim, ainda hoje a gente vê que criada na sociedade toda uma romantização, né? Parece que a figura mulher e a figura mulher-mãe, ela tem uma distinção que é presente na sociedade, né? São falas distintas, às vezes, né? Para aquela adolescente e para aquela mulher, que passa até a ser chamada, às vezes, de mulher somente quando é mãe. Então, por isso que eu perguntei, porque eu acho que esse é um livro interessante. Eu sou professora da rede estadual de educação aqui do estado de São Paulo, e eu acho que não pegar o livro na íntegra, né? Mas, assim, buscar alguma coisa para pensar isso com os meninos e meninas, né? Desde agora já. Era isso. Tatiane, sua voz fugiu no final. Não consegui te ouvir o finalzinho. Você me ouve agora? Ouço. Sim. Não, eu estava falando que eu era professora da rede estadual e que eu acredito que dê para usar, né? Pensar essa obra, algo assim, para trazer para os adolescentes. Sim, né? com certeza. Pra pensar. Eu acho que a gente nem precisa construir, né? Geralmente o professor ele trabalha na construção para depois a desconstrução. Nesse caso já está tão fixado que eu acho que não tem nem necessidade de desconstruir. Está construído já, né? Está dado já socialmente. Consolidado, infelizmente. Isso, infelizmente. Que é o que a gente vai tratar agora, né? Nos corredores isotópicos eles vão falar justamente disso. Mas antes eu queria só saber se tem mais alguém que quer falar alguma coisa. Imagina, Tatiane. Hoje tem um comentário um pouco longo aqui no chat, eu vou verbalizar para você, tá? Tá bom. Então, a Stephanie Gomes fala, só um comentário. Embora tenha gostado muito de conhecer a semiótica discursiva como uma abordagem teórico-metodológica, vejo que a epistemologia é um pouco distante das vertentes que eu uso na sociologia. Aí achei interessante que hoje estou vendo a ligação mais forte, uma contextualização mais marcada dos enunciatários. Não sei se houve uma diferença ou se eu que só percebi melhor hoje. Stephanie, eu não sei muito como responder ao seu comentário. Eu acho que depende um pouco da abordagem teórica, né, e dos objetos também, né, porque os objetos eles vão sugerir caminhos teóricos. Então, eu vou dar um exemplo do meu próprio objeto. Embora ele seja um quadrinho, né, seja um texto sincrético, inicialmente era muito de minha vontade estudar também a parte visual dele. Mas por uma questão de tempo e por uma questão de escolha teórica, eu fiquei no âmbito do discurso, né?
e do discurso do segmento verbal mesmo, porque eu acho que ele era um objeto que pedia muito por isso, né? A parte verbal, ela acabava se sobressaindo, né? Então eu acho que muda um pouco dependendo do objeto, né? A semiótica, ela não é uma camisa de força, então você pode ter uma certa liberdade aí em trabalhar com a teoria de acordo com o objeto que você está analisando. Mas eu fico feliz que você está vendo uma contextualização mais marcada ou uma relação, uma ligação mais forte, né? Eu gostei muito de trazer alguns aspectos da sociologia para o meu trabalho, acho que enriqueceu muito a minha análise, e é isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, que é o assunto do próximo tópico. Então, depois quando a gente trata dessa questão da ideologia, eu achei interessante trazer um pouco a questão dos corredores isotópicos para mostrar como que esses discursos que estão carregados de ideologia, eles vão se transformando em corredores isotópicos que vão direcionando o nosso olhar para os objetos do mundo, né? E no caso aqui, o nosso objeto do mundo é a mulher, né? Então, eu vou começar aqui falando o que é isotopia. Eu estou usando um termo do Blinstein. Então, o que é isotopia a partir desse autor? A complexa e vastíssima rede de referências que o indivíduo tem contato ao longo de toda a sua vida vai organizando-se em eixos semânticos que condicionam e conduzem nossa percepção, a fim de que possamos reconhecer aquilo que estamos sentindo, vendo ou ouvindo. Então, a isotopia aqui, ela é vista como todas essas referências, que são referências de uma vida inteira, que você vai tendo contato, vai sendo atravessado durante a sua vivência, e essas referências, elas vão se organizando em eixos semânticos, né? E, a partir desses eixos semânticos, a gente vai condicionando a nossa percepção do objeto, né? E por que eu trouxe essa questão dos corredores isotópicos? Porque os corredores isotópicos, eles vão trazendo esse direcionamento do olhar, e a gente pode chamar isso, a partir desses autores, de óculos sociais, né? Então, o Schaff e o Blinstein usam esse conceito para falar que, a partir desses corredores isotópicos, nós não vemos mais a realidade tal como ela deve ser. Na realidade, percebemos a realidade já filtrada pelos óculos do nosso repertório. Então, esses óculos sociais, eles vão se formando a partir desses discursos ideológicos que vão compondo esses corredores isotópicos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos aqui que a gente escuta na sociedade a todo momento. Então, quando Giza, eu falo... só uma Oi? pausa. Antes de você entrar, aproveita e já puxa o gancho que tem uma pergunta. Isotopia é individual? Eu acho que, assim, ela vai ser coletiva, ela vai estar ali relacionada com as formas que você vai poder dar o sentido para as coisas, mas é claro que, assim, as suas referências, elas vão formando esse corredor isotópico e podem ser diferentes das minhas. Então, por exemplo, embora a gente tenha um discurso social que está aí nos perpassando, eu posso entrar em conjunção com alguma dessas ideias e com outras não. E isso vai formando também, vai direcionando o meu olhar para essa realidade. Bom, eu não sei quem é a pessoa que fez a pergunta, tá como mulher alienígena. Eu respondi sua dúvida. Inclusive, adorei o nome. Bom, Luciana, responde essa pergunta, Luciana? Ótimo, então tá bom. Então, eu vou dar alguns exemplos de como que se dão esses corredores isotópicos. Então, quando a gente escuta desde criança que meninos não choram, meninos são fortes, quando a gente, desde criança, escuta meninos falando, usando o termo você é uma menininha, você é uma mulherzinha como ofensa, por que ele fala que ser uma menina é uma ofensa? Porque para ele já está muito claro que ser mulher é algo errado, é algo ruim, é um motivo de xingamento para alguém. Por que talvez ele pense isso? Porque a gente coloca as mulheres o tempo inteiro como loucas, como fracas, como não confiáveis, pessoas que não têm um controle, então são descontroladas, fúteis. Então, isotópico vem do termo da isotopia. Acho que é isotópico, né? Talvez? Tá querendo saber, Sônia? Sim, isso. Então, os corredores isotópicos, eles vêm desse termo aqui, que eu falei no slide anterior,
que é a isotopia. Então, o que é uma isotopia? É essa rede, essa complexa e vastíssima rede de referências. Então, todas as referências que eu tenho, que eu entro em contato ao longo da minha vida, ela vai se organizando em eixos de sentido, né? Então, por exemplo, mulher. Aí, como que a nossa sociedade ela vai definir mulher? E aí, todas essas definições de mulher, né, todos esses estereótipos de mulher, eles vão se enquadrando nesse eixo semântico. Então, quando eu organizo isso num eixo semântico, eu vou criar um corredor isotópico, um corredor de sentido. Né? E o que esse corredor de sentido faz? Ele vai moldar o meu olhar a partir desse sujeito. Então, quando eu falo que mulheres são fracas, mulheres são emotivas, mulheres são ciumentas, mulheres são descontroladas, eu tenho toda uma visão formulada na minha cabeça do que é uma mulher. Então, esse óculos social dessa minha referência de mulher, ele não vai deixar com que eu veja uma mulher por quem ela é, mas sim por essa percepção que eu tenho dela. Então, quando um menino fala, por exemplo, você é uma menininha, ele está falando isso porque dentro do corredor isotópico dele tem uma rede de referências que vai colocar a mulher como algo ruim, né? Como algo pejorativo, algo que é um insulto. Certo? Geisa, deu para responder? Ai, desculpa, era a Sônia que estava perguntando. Eu acho que, Geisa, que está perguntando se o termo isotopia se assemelha com o inconsciente coletivo. Eu acho que até certa medida, sim. Precisaria pensar um pouco mais para responder a sua pergunta. Mas eu acho que, em termos gerais, assim, a grosso modo, talvez a gente possa pensar isso sim. Tá? Oi, Felipe. Gisele, durante a sua apresentação, eu percebi diversos pontos de encontro, né, de conteúdo com a análise do discurso. E eu fiquei pensando, assim, não sei se a minha pergunta seja muito complexa, mas até que ponto deixa de ser análise do discurso para ser semiótica? Existe um elemento que defina isso é semiótica, deixou de ser análise do discurso e é semiótica ou não? Assim, e Tá. que, se existisse, que elemento seria esse? Tá. A semiótica, ela vai tratar do contexto a partir dos elementos que aparecem no texto. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou pegando um texto que ele vai fazer um panorama histórico. Então, as referências históricas, elas já estão dadas dentro do texto. Então, quando a gente pensa em analisar um discurso pela semiótica, a gente tem que pensar que essa relação com o contexto, com o externo, né, esse contexto histórico, elas vão estar dadas no enunciado. Né? Então, eu acho que esse é um caminho de você pensar essa diferença. Oi, Vanessa. Eu vou só acrescentar, análise do discurso é uma vertente dos estudos linguísticos, né? A gente, semiótica é uma e análise do discurso é outra. As duas trabalham com o discurso. Só que a análise do discurso, ela bebe ali na fonte, começou com Michel Pechet, Althusser, né? Charrodot, Manguenot, é uma outra englobante. E a semiótica também trabalha com o discurso, mas ela bebeu ali na fonte de Saussure, Yamslev, Greimas. Ali, essas são as diferenças dos dois campos de estudo. São dois campos distintos, mas cujo objeto acaba sendo o discurso. Obrigada, Vanessa. Bom, então eu vou voltar para cá, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompam. Aí aqui, acho que esse aqui é um bom momento para a gente fazer uma síntese, né, do que então seriam como que se dá a formação desses corredores isotópicos? Como que esses óculos sociais eles vão sendo formados, né? Eu peguei aqui a definição de mulher do nosso dicionário aqui de língua portuguesa no Brasil, tá? Então eu trouxe algumas definições para a gente pensar como que a sociedade, sendo o dicionário, né, um texto que se propõe a mostrar como que uma comunidade linguística define as coisas do seu entorno, como que a mulher, então, ela é definida nesse dicionário? Indivíduo do sexo feminino, considerado do ponto de vista das características biológicas, do aspecto ou forma corporal, como tipo representativo de determinada região geográfica, época, etc.
na fase núbil, pronta para casar-se, moça, mocinha, quando deixa de ser virgem, por sua experiência inerente e cultural, companheira conjugal, esposa, companheira, geralmente constante, amante, concubina a outra. Fêmea humana como parceira sexual, namorada, na tradição como indivíduo e ou coletivamente representação de um ser sensível, delicado, afetivo, intuitivo, cuja principal função é cuidar da família, dos afazeres domésticos, etc., devotado do lar e da família. Fraco fisicamente, sem defesa, dito sexo frágil. Idealmente belo, dito o sexo belo. Sensível, delicado, afetivo, intuitivo. Insensato, superficial, volúvel. Intrigante e ou sedutor. Cuja presença censura a linguagem masculina, exemplo baixo calão. Pessoa indeterminada do sexo feminino ou com tipologia feminina. Serviçal ou empregada que trabalha para alguém ou em determinada tarefa. Homem homossexual ou que é o parceiro passivo numa relação sexual com outro homem. Mulher fálica é uma mulher autoritária, com traços de personalidade predominantemente masculinos. Então, vou começar do final e vou subindo. Então, para que uma mulher ela seja autoritária, ela tem algumas questões, de repente, de ser mais incisiva, de ser mais focada na carreira, de ser mais mercadológica, vamos colocar nesses termos, ela é uma mulher fálica, ou seja, uma mulher com pênis, né? Porque a mulher que é mulher, ela vai ser o quê? Idealmente bela, ela vai ser, a principal função é cuidar da família, dos afazeres domésticos. Gente, isso está no dicionário. Então, quando a gente tem um dicionário que ele vai definir a mulher dessa forma, a gente tem um retrato de como essa sociedade ela vai definir a mulher. E se eu defino a mulher a partir de um dicionário dessa forma, é porque isso está muito enraizado na sociedade. A ponto de uma pessoa ler isso aqui, né? Óbvio, a gente está lendo isso aqui de uma forma crítica, mas um dicionário não vai trazer uma definição que vai destoar do que as pessoas pensam sobre aquilo, né? Então a gente pensa que assim, essa é a forma como a mulher é definida. Então todos esses adjetivos que foram dados para a mulher, eles vão mudando esse olhar, eles vão construindo esses corredores isotópicos. E esses corredores isotópicos vão criar esses óculos sociais. Então, a partir do momento que eu tenho eu vejo uma mulher, eu tenho contato com uma mulher, exato, completamente passiva, Paula, porque é isso que se espera de uma mulher na sociedade, numa sociedade patriarcal, é que ela tem esse papel de passividade. Então, quando eu tenho aqui essa mulher colocada dessa forma, e eu tenho contato com essa mulher, os meus óculos sociais automaticamente já vão imaginar que essa mulher tem que ter essas características. Ou pelo menos parte delas. Uma mulher que rompa completamente com isso, muitas vezes não vai ser lida como uma mulher na sociedade. Ou vai ser uma mulher que vai estar muito mais passiva a violências do que uma mulher que se enquadre nisso. Né? Porque, assim, no seio do patriarcado, todas as mulheres elas vão ser oprimidas, mas o nível de opressão vai variar para algumas questões, né? Então, questão de sexualidade, de cor da pele, de condição socioeconômica, né? Então, uma mulher que performa mais feminilidade, talvez ela ela seja passiva de menos violências em um tipo de aspecto. Uma mulher que performa masculinidade, ela vai ter, de repente, mais dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, para ser lida como uma mulher. Então, tem todas essas questões que vão também impactando nessa opressão. Então, agora, lembrando, assim, não tirando de foco qual era o objetivo central da pesquisa, né? Então, verificar qual que é o impacto, né? Qual que é o impacto de um discurso assim, patriarcal, nesse nível, para a construção da mulher? Será que ela consegue se definir enquanto um sujeito livre, né? Enquanto um sujeito autônomo, né? Ou será que ela já vai ter toda a sua vivência perpassada por essas relações? Pessoal, são 8h09 e eu queria saber se vocês querem fazer uma pausa ou se eu posso seguir até as 9. Como que tá para vocês? Vocês conseguem ir direto? Precisam da pausa? Pausa? Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora são 8h09, vou dar um minutinho a mais então. 8h20 a gente volta? Vou deixar vocês aqui com a telinha, vocês verem a definição de mulher, e aí a gente volta para falar um pouquinho sobre a questão da violência simbólica e do apagamento da vulva. Tudo bem?
Então, 8h20 a gente está de volta. Até já. Gigi, tá maravilhoso. Tô amando. Ah, obrigada, Cristiano. Que bom. Até daqui a pouco. Até. Ai, estou entusiasmado. Tem tudo a ver com a minha pesquisa, hein? Ah, que maravilha. A gente pode trocar figurinha sobre isso, viu? Depois eu quero. Quero essa Maravilha. tese. Maravilha. Eu vou pausar aqui um minutinho para tomar uma água e já volto. Pessoal, vocês voltaram? Estão por aqui? Estamos aqui, pode continuar. Sim. Então, vou continuar, só para a gente não passar muito tempo. Ainda tem bastante coisa para falar, mas eu vou tentar muito ser pontual, gente. Adoro. Então, vamos lá. Então, a gente falou aqui da definição. Acho que foi um bom momento, né, para fazer a pausa, depois de ler essa definição, entrar em choque, falar, preciso tomar uma água, levantar, porque Sim. pesado, né? Sim, muito. Muito pesado, né? Então, vamos prosseguindo. Então, a gente está aqui. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Como que a gente vai, então, formando esses corredores isotópicos e que eles são carregados de uma ideologia? Isso está chegando de forma clara para vocês? Sim. Depois deste exemplo aqui, acho que deu para clarear Para bem. pegar, né? Sim. Ô, Gigi, deixa eu só te fazer uma outra pergunta. A gente pensar nesses corredores isotópicos, também pensar na questão dos estereótipos. Exatamente, os corredores isotópicos vão formar os estereótipos. Isso, tá. Eu estou fazendo uma amarração aqui com esses exemplos. Certinho. Beleza, tá bom. Amarrou certinho. Então, esses corredores isotópicos, eles vão formar os estereótipos, né? Sim. Então, quando a gente pensa em mulher, a gente já tem esse conceito carregado, né, desses estereótipos, que vão formar, então, esses óculos sociais. Né? Então, a gente já não vai olhar mais para a mulher, a gente vai olhar para essa mulher já filtrando todos os estereótipos que a gente espera que ela tenha. É Juan Perfeito, ou é Joan? Eu tô com medo de errar a pronúncia do seu nome, mas pode falar. Juan ou Joan? Eu não sei como pronuncia, mas você levantou a mão, pode ficar à vontade para falar. Bom, vou seguindo, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompam. Então, aqui, para a gente amarrar, né, tudo isso que a gente viu até agora, eu acho que essa... Ô, Gigi, rapidinho. Oi? O Juan falou que está sem microfone. Eu acho que ele está... Ah, tá, ótimo. Formula a sua pergunta aí no chat que eu já vou dar uma olhadinha, tá bom? Beleza. Então, acho que a gente pode amarrar bem isso que a gente viu com essa citação do Fiorin. Né? Todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a realidade em si, mas para os discursos que a circundam. Então, quando a gente pensa em mulher, a gente não está mais pensando na mulher como um ser dotado das suas próprias individualidades. Né? A gente está olhando para esse ser já filtrando por todos esses discursos, estereótipos que vão sendo atrelados a essa figura. Eu achei ótimo aqui no chat que a Clarissa colocou a definição de homem, né? Então vocês percebam como é diferente, né, a definição de homem para a definição de mulher. Mas vamos seguindo aqui, que acho que tem coisa boa pela frente. E aí a gente vai perceber o quê? Que tudo isso, né, toda essa ideologia que vai contribuindo para esses estereótipos que são formulados a partir desses corredores isotópicos e desses óculos sociais, eles vão gerando uma violência simbólica. E o que seria essa violência simbólica? A violência simbólica é uma violência invisível exercida por meios genuinamente simbólicos de comunicação e conhecimento, que se estabelecem em uma relação de subjugação-submissão e que resulta de uma dominação, da qual o dominado é cúmplice, dado o estado dóxico em que a realidade se apresenta. Então, essa violência simbólica, ela é essa violência que está embutida na linguagem. Então, quando a gente pega, por exemplo, e compara a mulher e o homem, e os termos que a gente associa à figura da mulher são os termos que a gente vê disforicamente na sociedade, isso é um tipo de violência simbólica. Né? Quando a gente atrela os adjetivos ao homem como os adjetivos eufóricos, a gente está estabelecendo aí uma distinção entre uma relação que vai resultar de uma dominação e de uma submissão. Né? Então, esse tipo de forma de você definir uma mulher, esses estereótipos que são colocados em cima dessa figura, eles vão resultar numa violência simbólica. E aí aqui eu tenho um exemplo claro disso, que vai falar sobre a questão, voltar aqui para a questão da anatomia, né? Isso também tem a ver com a construção cultural
aqui só para contextualizar, ela está falando sobre o corpo da mulher e do homem serem vistos como opostos, né? E não como corpos que têm suas especificidades. Isso também tem a ver com a construção cultural heteronormativa dos sexos e dos órgãos sexuais como opostos e contrastantes. O pênis e a vagina eram configurados como um par de opostos por natureza, criados um para o outro. E nesse par de opostos naturais, o clitóris não se encaixava. Então aqui ela já vai começando a dar pistas de possíveis estratégias e... Eu vou colocar a palavra estratégias que se encaixa bem. Estratégias para esse apagamento da vulva, né? E de todas as partes que compõem a vulva, né? Então, a gente tem um corpo feminino, que é o oposto do masculino, e serve o quê? Para complementariedade, né? E aí aqui tem alguns exemplos. Mão na luva. Duro e macio. Buraco e taco. Yin yang. Além disso, há um pequeno órgão erétil que estraga prazeres, né? Tipo, opa, não fale disso. Né? Isso não é importante porque para a narrativa que a gente está construindo. A gente está construindo uma narrativa onde o sexo feminino é oposto ao masculino e eles vão se complementar numa relação heteronormativa. Então, o clitóris não se encaixa nessa lógica. Então, não vamos falar sobre isso, vamos ignorar. E aí aqui a gente chega numa parte que eu acho extremamente sensível e que aquela parte que eu falei de dar raiva tem a ver com isso. Suede, pode falar. Gigi, só para repassar aqui que o Juan falou, ele conseguiu formular o comentário dele no chat. Ele falou assim, ó, além do conceito de estereótipo, me lembrou uma fala da primeira aula da Eliane, de alguém que perguntou se lugar de fala, que é um conceito de análise do discurso, seria possível na semiótica. E acho que o conceito de corredores isotópicos casaria bem com isso, mas diferente da análise de discurso, que acharia o grupo, na semiótica acharíamos a função. No caso, o corredor isotópico ao qual o texto ou o discurso pertence. Sim, eu acho que passa bem por aí sim, viu, Juan? Acho que a gente consegue pensar na questão do lugar de fala como uma questão que vai identificar alguns grupos, né? Então, e a gente tem esses grupos que são identificados a partir desses estereótipos, né? E qual que é a função, né? Dessa estereotipação, né? Por que eles são estereotipados? A função é, normalmente, como a gente tem visto na sociedade, segregar, né? Marginalizar esses grupos, esses corpos. Então, sim, acho que a gente pode fazer essa interpretação, sim. Tá bom? Além disso, a Paula Luane falou assim, ó, o Manifesto Scam da Valérie Solanas é bem incisivo e radical no discurso de que o homem é uma fêmea incompleta. Por isso, eles colocaram as mulheres na posição passiva, para que eles pudessem se sentir ativos. Olha, eu não conheço esse manifesto, Paula, até agradeço você ter colocado aqui no chat, que eu vou atrás para ler. Eu não vou poder comentar muito sobre isso, porque eu realmente não tenho conhecimento sobre o que trata esse manifesto, mas achei interessante, eu vou até... Peraí, só um minutinho que eu vou copiar aqui o nome e vou colocar numa outra aba, para não perder quando a reunião acabar. Mas obrigada pela referência, eu vou dar uma olhadinha. Essa parte, tem mais alguma pergunta, Suede? Não, né? Tá bom. Então, quando eu falei para vocês que em alguns momentos desse livro é um pouco pesado, a gente chega nessa parte aqui, que é uma delas, né? Então, eu vou contextualizar, porque se eu colocasse o trecho inteiro, ia ficar sem slides, mas, enfim. Depois de cerca de 300 anos que a rainha Cristina da Suécia, ela tinha falecido, houve um grupo de homens que foram atrás de uma autorização para exumar esse corpo. Por que eles queriam exumar um esqueleto de mais de 300 anos? Porque eles queriam comprovar que ela não era uma mulher, mas que ela era hermafrodita. Hoje a gente chama de intersexual, mas na época, e acho que ela optou usar o termo hermafrodita para conversar com, né, as exigências da época, eles queriam comprovar que ela não era unicamente mulher, por conta de atribuições. E a gente vai verificar aqui 2 estudos que foram usados para conseguir essa autorização. O primeiro estudo era de um ginecologista chamado Elisabeth Müller, que nos anos 30 escreveu uma análise da personalidade do ponto de vista médico sobre a rainha Cristina. Aí ele dizia o seguinte em alguns trechos: depois de uma profunda penetração do problema, Müller chegou à conclusão de que Cristina fora anormal em sua constituição sexual. É claro que era mulher, mas não inteiramente.
pois o destino a tornaria uma coisa intermediária entre homem e mulher. E o segundo estudo, que é do escritor e jornalista Sten Stupp, que nos anos 50 e 60 continuou a se dedicar com entusiasmo de nerd ao tema da xoxota da rainha Cristina. O entendimento de Stupp era que Cristina fora uma pseudo-hermafrodita, mas que o problema não deixava de ser complicado, não se pode afastá-lo com alguns simples termos médicos. Bem, sua personalidade apresentava contradições que, de acordo com Westenmüller, não poderiam ser explicadas de outra forma. Por um lado, uma mente brilhante que lhe permitiu estudar com afinco e sucesso disciplinas como filosofia, línguas clássicas, astronomia e matemática. Um dom masculino, poderia-se dizer. Por outro lado, uma volatilidade e imprevisibilidade que talvez ousemos descrever como feminina. Por um lado, a capacidade de lidar firme e sabiamente com assuntos de estado de peso e perseguir obstinadamente os objetivos propostos. Por outro lado, uma inconstância e impulsividade que salta de um assunto para outro, o qual, por sua vez, talvez seja abandonado por um capricho novo. Esse quadrinho é grande, mas eu vou ler ainda assim, que acho que vale a pena. Ele também observa, no primeiro estudo, Westenmüller, visto sob essa perspectiva, certa importância mesmo que possa ser considerada de menor relevância deve ser atribuída à sua falta de interesse por sua aparência. Um observador contemporâneo diz: nunca vi nem ouro nem prata em seus adornos de cabelo, tampouco em seus trajes ou ao pescoço. O único ouro que usa é um anel. Ela não se importa com sua aparência, seus cabelos são penteados apenas uma vez por semana. Às vezes, ela pode até passar 15 dias sem se deixar pentear. Um dos argumentos mais bizarros e até mais fracos do ponto de vista lógico, apresentados por Westenmüller no livro, é que ele, por meio da leitura dos aforismos de Cristina, a diagnostica como sofrendo de traços psicopáticos. Doente mental no sentido normal, ela não era de forma alguma, longe disso, mas não há dúvidas de que ela apresentava traços psicopáticos. E ele continua. Nesse contexto, é preciso destacar que indivíduos intersexuais muitas vezes também manifestam idiosincrasias psicológicas de viés psicopático. Conclusão. Já que Cristina tem traços psicopáticos, fonte ele mesmo, e intersexuais muitas vezes apresentam traços psicopáticos, a fonte continua sendo ele, Cristina só pode ser intersexual, Então, e aí está, ela até brinca, Então, quer dizer, ele colocou todo o estudo dele a partir de palpites, Sven Stupp, por sua vez, cismou mais com a resistência de Cristina ao casamento, interpretando-a como uma prova incontestável de sua tese. Uma moça que não quer se casar. Onde já se viu? A única explicação possível, ela é hermafrodita. Então, percebam que aqui a gente tem vários exemplos de violência simbólica, Então, quando a gente associa todos os traços de personalidade que vão compor a individualidade dessa mulher e os traços que são vistos euforicamente na sociedade são atribuídos a homens, e essa mulher apresenta esses traços, ela automaticamente tem colocada a sua condição de mulher em dúvida. Então, assim, como que ela pode ter estudado com tanto afinco essas disciplinas super complexas que só homens dotados de uma certa inteligência vão conseguir desbravar esse universo? Como que ela lidou com assuntos de Estado tão sabiamente, sendo uma mulher? Ou seja, a mulher é incompetente. A mulher ela não tem predisposição para academia, para os assuntos de Estado, para os assuntos de estudo de uma forma geral. E aí, a gente tem aqui muito, muito claro essa violência, quando a gente coloca todos os adjetivos que são vistos disforicamente associados à mulher, Então, assim, ela também não poderia ser um homem disfarçado, porque, veja bem, ela tem imprevisibilidade, volatilidade, ela salta de um assunto para outro, ela é impulsiva, ela é inconstante, ou seja, tudo que é visto disforicamente é associado à figura feminina. E tudo que é visto euforicamente é associado à figura masculina. Portanto, essa mulher, e aí eu acho que entra muito, Josi, no que a gente estava falando ontem, no finalzinho da aula, de observar os lugares que a mulher pode acessar e partir da semiótica para fazer essa análise, é observar justamente esses discursos. A gente pode partir dessa análise pelos discursos. Então,
qual que é a punição para uma mulher, né, quando ela foge do esperado, quando ela rompe com esse contrato social, com esses papéis de gênero, que a gente vai homologar semioticamente a papéis temáticos, né? Como que a gente pode verificar o que acontece com ela quando há um desvio, né? Quais são os discursos que são produzidos quando há um desvio? E a gente pode partir dessa análise pela semiótica olhando para esses discursos. Então, assim, foi como eu disse para você ontem, eu não parti de Foucault, justamente para essa questão de estruturalismo, pós-estruturalismo. Acho que talvez dê para fazer esse diálogo, mas eu não fiz esse diálogo, eu fui analisando isso a partir dos discursos que são formulados quando há essa quebra de expectativa. E aí aqui a gente tem, deixa eu voltar aqui, a foto, né, dos homens com o esqueleto dela exumado, e obviamente eles não conseguiram chegar em nenhuma conclusão, porque o que eles iam observar num esqueleto de 300 anos? Nada, a estrutura óssea dela já estava muito defasada e eles não conseguiram observar nada que comprovasse a tese. Mas isso, gente, aconteceu em 1965, não tem 100 anos que esses homens conseguiram essa autorização para exumar o corpo de uma mulher morta, simplesmente porque ela rompia com o que era esperado socialmente para uma mulher. Então aqui a gente vê de uma forma muito clara um dos impactos desse discurso. Então não tem aqui nenhum respeito pela vida dessa mulher, ou pela história dessa mulher. O corpo dela foi invadido mesmo após a morte, mesmo passado muito tempo da morte dela. Então não há aqui um limite, né, para desassociar o corpo e as ideias de uma mulher, que esteja ela viva ou morta, né, quando a gente está atuando dentro de uma lógica patriarcal. Isso está claro para vocês, pessoal? Vou seguindo aqui então, tá bom? E aí a gente chega aqui no apagamento semiótico da vulva. Peraí, deixa eu olhar aqui o chat. Ah, beleza. E aqui, quando a gente chega no apagamento semiótico da vulva, o que a gente está querendo investigar? Como se dá esse apagamento e qual que podem ser as intenções por trás desse apagamento? E aqui eu chamei isso de apagamento semiótico, porque esse apagamento ele não é só linguístico, ele também é imagético. Vou mostrar alguns exemplos. Acho que tem uma citação primeiro. Não, tem algumas citações no meio, mas tem uma série de eventos, de exemplos aqui, para a gente conseguir deixar isso mais claro. O livro, ela começa falando, né, aquilo que se costuma chamar de genitália feminina. E, assim, por um grande período do livro, assim, várias páginas, ela se refere à genitália feminina por esse termo mesmo, genitália feminina e entre aspas. E aí ela vai colocar, mas o que é? Né, o que é isso que costumam chamar de genitália feminina? E aí, o que é essa genitália feminina? É todo esse conjunto, né, que tem as partes externas e a parte interna. Então ela vai colocando aqui uma imagem, até uma fotografia, e ela vai colocando quais são as partes que compõem essa genitália. Né? Então, a genitália feminina ela é composta por uma parte externa e visível, que é a vulva, e aí tem um orifício, que é a parte interna, que vai ser a vagina, né? E aí tem outras partes que são internas, que são o colo do útero, o útero e os ovários, e aqui a gente vai ter o clitóris, que nessa imagem aqui, inclusive, eu acho que... ela está colocando sobre o clitóris. Mas ela vai falar um pouquinho sobre esse tipo de apagamento, né? E aí eu começo com uma provocação, né? Se algo não tem nome, deixa de existir socialmente. Então, quando a gente coloca que a genitália feminina é a vagina, a gente vai apagando linguisticamente todas as partes externas, essas partes externas elas vão deixando de existir, né? No dia a dia de vocês, quantas vezes vocês escutam a genitália feminina sendo referida como vulva, né? Priscila, você ligou o microfone, você quer falar? Não. Bom, tudo bem. Então, a gente vai tendo aí essa percepção de que, na nossa sociedade, toda a nossa experiência humana, ela passa pela linguagem. Então, se algo não tem nome, ele vai deixando de existir socialmente, vai perdendo a força do seu significado, né? E aí eu trouxe aqui uma definição do Bourdieu que fala o seguinte: a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de propriedades naturais diretamente expostas à percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de uma série de escolhas orientadas, ou melhor,
através da acentuação de certas diferenças ou do obscurecimento de certas semelhanças. Então, a definição social dos órgãos sexuais, ela é um projeto. Então, eu escolho o que eu vou acentuar, e nesse caso eu vou acentuar a diferença, e eu vou obscurecer qualquer semelhança. E ainda assim, mesmo no que eu escolho acentuar de diferença, eu vou escolher socialmente, né, que é o que a gente vê que acontece, é só aquilo que me interessa, que é o quê? A parte que vai ser complementar ao pênis. Então, tudo que não entra nessa lógica de penetração, ela deixa de existir. Eu excluo da definição, né? Eu excluo do repertório social das pessoas. Aí aqui tem alguns exemplos de como que esse apagamento da vulva, ele passa não só pelo verbal, mas também pelas imagens. E aí aqui tem um exemplo da placa, da sonda espacial que a NASA lançou em 1972, que era uma espécie de mensagem na garrafa, que era para passar informações sobre como era a vida na Terra para possíveis alienígenas. Então, nessa placa, eles gravaram a seguinte imagem dos habitantes na Terra. E aí o homem ele é representado com o genital, com o órgão genital, mas a mulher não. E ela faz uma provocação. Pelo visto, a versão original do desenho tinha uma linha que indicava a vulva da mulher. Algo neste desenho está me incomodando. Não consigo identificar exatamente o que. No entanto, a linha foi apagada, já que os autores temiam que a placa com a vulva visível não seria aprovada pelos altos escalões da NASA. Isso! Sim, agora sim, muito melhor. E aí a gente tem aqui outras imagens onde todas as representações da mulher, elas são feitas sem a vulva, né? Você não precisa ser Einstein para descobrir onde quero chegar com esse raciocínio. A resistência da cultura em retratar e identificar a vulva por nome, com certeza contribui fortemente para que as mulheres desejem diminuir seus lábios genitais. Nesse ponto da história, eu não trouxe toda a passagem, mas ela vai falando, né, sobre como a cultura determina que os órgãos sexuais masculinos sejam grandes e os da mulher sejam pequenos, escondidos, né? E quanto que isso vai gerando uma insegurança em mulheres e o quanto que isso vai distorcendo a experiência que elas têm com o próprio corpo e vão tentando recorrer a procedimentos estéticos ou cirúrgicos para tentar se aproximar de um padrão estético da vulva, né? E qual que é esse padrão estético da vulva? É um padrão eurocêntrico, né? A vulva perfeita, ela é o quê? Escondida, apagada, ela é pequena, ela é clara, né? Então, você tira toda a possibilidade aí de diversidade de formatos, de cores, né? Então, toda essa questão muito voltada para essa estética eurocêntrica. Bem, na nossa cultura, a vulva é escondida, tanto na língua como nas imagens. Se eu tenho uma vulva perfeita, que ela é escondida, apagada, silenciada, eu estou passando uma mensagem, e sendo a vulva um órgão sexual, então a gente está tratando aí também da questão da sexualidade da mulher, eu passo uma mensagem que o prazer feminino, ele também deve ser escondido, ocultado, não existir, silenciado, né? Uma vez que é na parte externa desse órgão genital que vai estar o clitóris, que é o responsável pelo prazer feminino. Então, se eu excluo essa parte externa, onde tem esse órgão que vai ser o responsável pelo prazer, eu estou anulando também essa sexualidade, esse prazer. Eu estou não validando que essa mulher sinta prazer. E aí aqui tem outros trechos, né? No entanto, parece ser de suma importância informar que a vagina tem a função predestinada de ser preenchida por um pênis na paixão heterossexual. E aí tem uma definição do que é a vagina, e está num livro de biologia, de 2008, inclusive. A vagina mede aproximadamente 8 a 10 centímetros e tem uma parede muscular que pode ser estendida. Assim, o tamanho da vagina se ajusta ao pênis. Por dentro, a vagina tem uma mucosa lisa e úmida. Quando a mulher fica excitada, a umidade da vagina aumenta, facilitando a penetração do pênis. Ou seja, a vagina ela é definida aqui como a função dela é justamente ser preenchida por um pênis. Essa junção da penetração numa relação heterossexual. E aí ela vai mostrando como que socialmente a gente se refere, né, à genitália feminina. Como que no dia a dia as pessoas falam sobre a sexualidade, como as pessoas definem os órgãos sexuais. E aí qual que é o efeito, por exemplo, que isso vai causar nas meninas, né, e nas mulheres, sobre o próprio corpo, né? Qual que é o impacto disso, né?
Aí ela fala que, de acordo com a historiadora cultural, eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome dela, Mito Sanyal, não sei se é assim que fala. A genitália feminina, muitas vezes, é descrita como um espaço vazio, uma espécie de falta, de deficiência, como a ausência de um pênis. E aí, aqui do ladinho tem a referência de onde ela pegou isso, né? Isso fica evidente de várias formas, por exemplo, na maneira como falamos. Aí tem um exemplo de uma maneira comum de falar. Os meninos têm pingolim e as meninas não têm pingolim. E como que é um exemplo de uma maneira incomum de falar? As meninas têm xoxota e os meninos não têm xoxota. Então percebam que, quando a gente vai descrever os órgãos sexuais para as crianças, a gente fala, os meninos têm pingolim, torneirinha. E aí vocês podem colocar qualquer adjetivo que vocês já escutaram. E as meninas não têm. Se elas não têm, elas têm a falta, elas têm o vazio, né? Tem o buraco, né? Essa deficiência, né? Então não é colocado o que elas têm. E nunca a gente vai definir um órgão do garoto em oposição à falta de uma xoxota, por exemplo, né? Então é sempre partindo do homem como modelo para a mulher como a sua versão incompleta, deficiente. E aí a gente tem mais alguns exemplos aqui. Segundo o Sanyal, o resultado é que não se atribui um significado independente ao que se costuma chamar de genitália feminina. Pelo contrário, ela sempre é descrita e retratada em relação ao que se costuma chamar de genitália masculina, como um vazio, algo inexistente, um buraco onde o pênis do homem pode ser inserido. Ou seja, o órgão sexual feminino, ele nunca é descrito por ele mesmo, ele nunca é estudado por ele mesmo. É sempre nessa relação com o masculino. A ideia de que o sexo da mulher é um buraco é sustentada por um dos pensadores mais influentes do Ocidente. Em seu clássico O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre escreve assim sobre a genitália feminina: antes de tudo, o sexo é buraco. E aí a gente vê que o que acontece quando você silencia, quando você tem esse apagamento da vulva, né, esse apagamento dessas partes externas do órgão sexual. A gente tem um atraso gigantesco nos estudos relacionados ao órgão sexual feminino. Então a gente vê que o clitóris ele só foi descoberto, o tamanho real de sua extensão, em 1998. Eu não coloquei aqui, mas tem um trecho, depois disso, ela até brinca, né? Tipo, imagina se o pâncreas, acontecesse isso com o pâncreas, né? Porque até então, o clitóris tinha 1 centímetro de comprimento. Aí ela assim, imagina que nos anos 2000, alguém falasse, o pâncreas tem cerca de 2 centímetros de extensão, fonte palpite. Né? Então, que assim, não havia um interesse em estudar esse corpo, né? E que mesmo tendo sido descoberto o tamanho real do clitóris em 1998, em 2006, ainda tem livros de biologia que descrevem o órgão sexual do clitóris, no caso, de forma incorreta. Então, imagine ainda que décadas depois da descoberta do tamanho real do órgão, livros de biologia publicados em 2006 continuassem a incluir informação errada e serem usados até hoje. Clitóris sensível. Bem na frente, onde os pequenos lábios se encontram, fica um órgão de 1 centímetro que é chamado de clitóris ou botão do prazer. Então percebam, até hoje, mesmo isso já tendo sido descoberto em 98, que já é bem precoce, bem recente, acho que a maioria de nós aqui já éramos nascidos, inclusive, quando teve esse acontecimento, ainda até hoje é usado, ele é descrito de forma incorreta em livros de biologia. Aqui tem mais alguns exemplos, deixa eu olhar a hora, de como os órgãos sexuais femininos são descritos socialmente. Então, o homem tem um pinto que sai para fora, a mulher tem um tufo de... Eu acho genial isso aqui. A mulher tem um tufo de pelos com um buraco que vai para dentro. É isso. O pinto se encaixa no buraco do tufo de pelos. Aí tem um exemplo aqui de uma música, né? Enfim. Entra e sai, você com seu buraco e eu com meu taco. E aí, como que a gente passa disso, né? De toda essa representação, para você ter uma sociedade que vai se referir sempre à genitália feminina como vagina e nunca como vulva, né? Como já comentei, o nome coletivo para designar as partes externas da genitália, vulva, não é usado na linguagem do dia a dia. Em vez disso, as pessoas usam a palavra vagina incorretamente quando querem se referir à vulva. Por exemplo, esse colar vagina, de que fala um artigo da revista QX, de janeiro de 2012. Victor faz bijuterias em forma de vagina. Na verdade, representa uma vulva e deveria ser chamado de colar vulva.
Ou, por exemplo, esse empresário que fez um creme branqueador de vagina, né? Então, a gente já tem vários significados por trás desse produto. Mas, enfim, é um creme clareador de vagina, que, na verdade, deveria ser um creme clareador de vulva, né? Se é para você usar na parte externa do corpo. E aí aqui tem um post no fórum, né, online. Prestei atenção na calça que ela usou no programa de ontem, tentando espiar um capô de Fusca, mas ela conseguiu escondê-lo bem. Não havia sinal de vagina. Na verdade, né, se é a parte externa que fica visível numa roupa, que fica visível é a vulva e não a vagina. E aí aqui tem um outro comentário bem interessante, né, que, enfim, tem várias questões problemáticas num discurso só, né. Quando o escritor, não sei falar esse nome também, gente, deve ser, não conheço esse autor, enfim, apareceu no programa de entrevistas com o músico e escritor Tura Johnson, perguntaram a ele sobre um trecho de sua biografia, onde diz que o sabor da buceta das mulheres mais novas é mais doce, ao que ele respondeu: então, o pH da vagina das meninas muda drasticamente 5 anos depois de elas atingirem a puberdade. É por isso que elas têm um gosto mais ácido, né? Com grande probabilidade, ele também está se referindo, sobretudo, às partes externas da genitália. E, portanto, deveria ter usado a palavra vulva. Então, a gente tem vários problemas aqui, né? Além da questão do erro, da confusão linguística, né? Que ele utilizou ao falar vagina ao invés de vulva, tem toda essa questão da mulher ter que ser jovem, né? E tem que ser, assim, 5 anos depois da puberdade, já não é mais do agrado do senhor de cabelos brancos que está aqui representado, né? Enfim. E aí a gente tem aqui mais exemplos de como que em livros de biologia, enfim, inclusive nem citam a questão dos órgãos genitais externos, né? Então eles só mostram aqui a parte interna. Eu vou dar uma passadinha rápida para a gente ter uns minutinhos de conversa no final. E aqui a gente chega numa parte que isso resulta, né? Então a gente tem toda uma sociedade que vai construir a visão do sexo feminino, dos órgãos genitais, como inexistente. Oi. Vou aproveitar, já que você está falando de tópico, apareceu uma pergunta interessante aqui da Paula Luane. A nomenclatura correta, então, portanto, né, em vez de vulva, vagina, né, o nome vulva, pode ser tida como uma forma de resistência feminina dentro do contexto do patriarcado? Eu acho que sim, porque eu acho que quando você coloca que você não tem apenas uma vagina, você tem uma genitália feminina que é composta por órgãos externos e internos, e você nomeia isso da forma correta, você está justamente contribuindo para disseminar esse apagamento, né? Para que esse apagamento ele vá sendo dissuadido, para que esse termo chegue a mais pessoas, para que você coloque para o mundo: olha, gente, calma, uma notícia aqui bombástica, a gente não tem só vagina, a gente tem outros órgãos também, que são sexuais e fazem parte do todo, né? Então, eu acredito que sim, viu, Paula? Acho que é um caminho, né? A gente ir construindo novos discursos. Nomear é dar existência às coisas. Nomear é dar existência. Então, quando você nomeia, você vai dando contornos para aquilo, né? Quando você... Imagina que você está sentindo uma sensação estranha. E aí você, a partir do momento que você nomeia essa sensação estranha, você começa a dar contorno para ela. É a mesma coisa quando a gente fala de qualquer outra coisa na sociedade. Quando você dá nome, aquilo começa a fazer parte da existência, né? A gente começa a dar forma para aquilo. E aí aqui a gente está falando, né, que esses órgãos sexuais, eles são colocados como inexistentes, eles são apagados. E qual que é o impacto disso? A gente tem uma recorrência de mulheres que vão em busca de diminuir os lábios genitais. Se você vê um livro de biologia que não menciona a parte externa, né, do seu órgão genital, é muito comum que uma garota pega um espelhinho, se olhe através do espelhinho e fala: gente, sou deformada, a minha genitália está errada, porque nos livros de biologia não aparece isso aqui que eu tenho. Então, torna toda uma questão que, além de anular o prazer feminino, vai também anular essa autoestima feminina, né? Então, a gente tem mulheres que não vão conseguir olhar, né, para o seu próprio corpo e entender que esse corpo é um corpo sadio, ele é um corpo normal, perfeito. Então, ela vai olhar esse corpo enquanto um corpo deficiente, né, como é colocado socialmente. E aí está falando, né, justamente isso aqui, né? Será que a existência de uma confusão linguística coletiva sobre como chamar as diversas partes desse órgão importa mesmo?
ela está falando justamente isso, dessas garotas que vão se sentir deformadas, que vão ter uma distorção da autoimagem a partir dessas definições equivocadas que aparecem nos livros, que aparecem na sociedade, todos esses discursos de que o órgão sexual da mulher tem que ser pequeno, tem que ser escondido, tem que ser branquinho, tem que ser rosinha, sei lá. Então, tudo isso vai causando aí uma série de questões psicológicas e que vão influenciar também na forma como essa mulher vai se relacionar sexualmente com o seu corpo. E aí, aqui, esse é o último slide que eu trouxe de exemplo, que também tem uma questão interessante, que a gente vai voltar lá para a época da caça às bruxas, onde muitas vezes, né, para que você visse se uma mulher ela era bruxa, você tinha que olhar a sua genital. E aí eles achavam que os clitóris das mulheres eram tetas estranhas. E essas tetas estranhas, elas eram onde o diabo mamava, o demônio mamava, por isso elas eram bruxas. Então, assim, aí aqui tem até... Esse quadrinho eu acho bem interessante, que ele mostra o nível de infantilidade da coisa toda, né? Muitas vezes havia brigas por causa das tetas estranhas, por exemplo, durante um exame de 5 suspeitas na Nova Inglaterra, em 1692. Na ocasião, foi encontrada uma protuberância carnosa normal, muito parecida com uma teta, em 3 delas. Mas quando iam ser reexaminadas no mesmo dia, não se via qualquer sinal das tetas estranhas. Mas aqui não tem nenhuma teta estranha. Ela tinha uma teta estranha. Isso aqui, no entanto, é uma teta estranha. Isso aqui é uma porra de uma teta bem estranha. Aquilo não é uma teta estranha coisa nenhuma. Você me acusa de não entender de tetas estranhas? Você é um ninguém em matéria de tetas. O quê? E aí a mulher pensando, né? Será que esse período maldito da história pode acabar logo? Ou seja, a gente teve uma série de mulheres que foram queimadas como bruxas, simplesmente porque elas tinham clitóris. E havia todo um desconhecimento dessa anatomia, né? Então, a gente consegue ver desde um impacto, né, que vai mexer com a autoestima de uma garota, que vai mexer com a forma como ela vai se relacionar com o corpo, até a gente chega aqui num extremo onde as mulheres foram queimadas vivas, né, por conta de ter um clitóris, né, por conta desse desconhecimento da vulva. Então, sim, há muitos impactos em você ter esse apagamento. Isso é um projeto, na verdade, para que a mulher ela vá se enquadrando no que a sociedade precisa, né? Então, em nome da moral, dos bons costumes, a gente tem essa questão de colocar... Deixa eu só ver o que estão falando aqui. Ah, eu tenho uma tese, eu vou baixar aqui para eu olhar. Depois eu olho aqui. Mas, enfim, o Vicente, inclusive, é o meu orientador. Enfim, é meu orientador, inclusive. Então, a gente tem todas essas questões que são impactos, né, do que esse discurso patriarcal em torno da sexualidade feminina vai causando na construção desse sujeito. Aqui tem só uma citação para terminar. Os anatomistas do século XIX, ampliando o discurso dos moralistas, tentam encontrar no corpo da mulher a justificativa do estatuto social que lhes é imposto, apelando para oposições tradicionais entre o interior e o exterior, a sensibilidade à razão, a passividade e a atividade. Aqui, para fazer uma síntese de tudo que a gente falou, quando a gente pensa em discursos que são apoiados em ideologias patriarcais, que vão construir aí esses corredores isotópicos que vão resultar nessa violência simbólica, a gente tem que sempre pensar que esse enunciador, ele está agindo nesse contexto como um suporte desse discurso que ele está reproduzindo. Ele não pode ser visto como um agente discursivo que produz as próprias ideias, porque ele está sendo perpassado por todas essas coerções desse discurso dominante, que é o discurso patriarcal. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, que esse discurso, por exemplo, que a gente viu lá no comecinho sobre a questão da ideologia, ele não pode ser enxergado como um discurso isolado, mas ele é um discurso que está sendo suporte de um discurso maior, né? Aqui estão as minhas referências. Como eu disse, a minha dissertação ela ainda não está disponível, mas quem tiver interesse, só me mandar um e-mail, que eu mando o link assim que eles disponibilizarem, eu espero que seja logo. E aqui tem o meu contato, tem o meu e-mail, vocês podem me escrever a qualquer momento, tirar dúvida, continuar esse bate-papo, trocar figurinhas, acho que vai ser muito interessante. Eu vou abrir agora para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas, sugestões, reclamações. Esse é o último momento, já que é o último dia do curso.
Ô, Gigi, rapidinho. Um comentário importante é que parece que o interesse do grupo aqui que está conosco foi tanto pelo que você apresentou, né, da sua produção científica, quanto pelo objeto que você analisa em si. Então, teve muita gente falando, já quero ler, nossa, maravilhoso, quero comprar, etc. Que absurdo. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque é um livro muito necessário de ser lido, gente. Isso E mostra também que bom que eu pude apresentar. Sim, que bom que eu pude apresentar para vocês essa obra. Outro, né? Que bom que além da análise, o objeto também despertou interesse. Isso é bem legal. Aí a Karine colocou um comentário aqui, ó. A mulher, quando você estava falando sobre a moral e os bons costumes, a mulher vai se apagando não só devido à moral e aos bons costumes, mas também para poder sobreviver. Exato. Ela vai se adequando, né? Porque a gente vê que quando a mulher ela vai contra, né, esse esperado, ela tem muitas consequências, né? Então, ela vai tentando aí também achar uma forma de equilibrar as coisas para sobreviver, né? Para ser menos assediada, para não ficar de fora do mercado de trabalho, enfim, cada uma vai ter os seus motivos pessoais aí. Bom, eu não consigo ouvir a Neide. Tem mais alguém que quer colocar alguma coisa, que quer falar? Quer fazer alguma pergunta? A Neide falou que o microfone dela não está funcionando. Ah, que pena, Neide. Mas coloca aqui no chat o que você queria falar, que a gente quer te ouvir também. Obrigada, Angélica. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou só esperar. Calma, temos umas mãos levantadas. Ai, perdão, eu não vi, gente. Temos Felipe, você quer comentar alguma coisa? Isso, tem o Felipe e na sequência tem a Morgana também. Exatamente. Desculpa, gente, eu não tinha olhado. Na verdade, não é nada sobre o conteúdo, mas eu só queria agradecer mesmo. Pode ser fofoca também, a gente gosta. Agora... Eu gostei muito, muito desse curso, gostei muito da pesquisa de todos vocês. Já segui a Vanessa no Instagram para continuar acompanhando coisas de semiótica, porque apesar de não ser a minha área de pesquisa, eu trabalho com análise de discurso e linguística crítica, mas todos os conteúdos de vocês foram muito bem apurados e dialogam diretamente com os meus interesses de estudo. E muito obrigado por terem passado todas essas noites conosco e obrigado pelas pesquisas de vocês também, né? A gente, como acadêmicos, é muito importante que as nossas pesquisas sejam perpassadas por todas as pessoas e lidas, e é muito importante. Só queria agradecer mesmo, gente. Boa noite. Obrigada, Felipe. A intenção é que realmente as pesquisas elas saiam um pouco do muro da universidade, que a gente consiga dialogar com mais pessoas, que é muito importante, principalmente quando os nossos objetos de pesquisa eles dialogam diretamente com questões da sociedade, né? Então, é importante que chegue para o maior número de pessoas. Então, somos nós quem agradecemos vocês terem se disponibilizado para estudar aqui com a gente, para ouvir um pouquinho sobre as nossas pesquisas. Isso é muito importante para a gente, para fomentar, né, a pesquisa no nosso país, que já não é muito fácil. Então, obrigada mesmo, viu? A Morgana? Olá, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela sua oportunidade, esse curso, eu adorei. Para mim colhi muitas coisas maravilhosas. E, assim, para mim, todo o contexto da exposição fez todo sentido, tanto para entender por que os significados estão ali, o contexto do significado e qual é o reflexo desse discurso na sociedade, por que ele ainda é tão atual, né, tão presente. E para mim, assim, eu conheci o livro, mas nunca tinha me aprofundado, assim, me abriu vários leques, foi muito bom. Eu fiquei curiosa com uma coisa, eu gostaria de te perguntar como foi essa escolha, né, dos teóricos, para pensar essa metodologia, porque, se eu não me engano, você usou só homens, eu não lembro direito, mas
como é que você pensou essa escolha, assim, em relação, você vê alguma diferença em talvez ter feito uma escolha de teóricas mulheres ao invés, você conseguiu trabalhar bem com ele, sentiu que teve algum vácuo, algum vazio, que talvez algum deles não abordou, que talvez outra escolha metodológica teria, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Morgana, essa foi uma questão que eu fiquei muito pensando quando eu formulei o curso para vocês, porque na minha dissertação não tem só teóricos homens. Tem muitas teóricas mulheres, inclusive da questão dos estudos de gênero e das questões da teoria feminista. Especificamente para falar desses 3 tópicos, que eram a ideologia, os corredores isotópicos e a questão da violência simbólica, eram 3 teóricos homens. Mas a minha metodologia ela foi bem balanceada na questão de terem tanto homens quanto mulheres. Então, eu uso bastante a Judith Butler, a professora Diana Barros, uso bastante a Simone de Beauvoir também, então tem mulheres também. E aqui, especificamente para esse recorte, calhou de serem 3 teóricos homens, mas eu já tinha pensado nisso quando eu formulei a aula, e eu achei que foi uma excelente observação essa sua. Henrique? Acho que se não for o Henrique, a Geisa já falou? A Geisa ainda não. Geisa. Oi, gente. Oi, Boa Geisa. noite. Boa noite. Gente, que coisa linda tudo isso, né? O dia de hoje, todo o evento assim, eu percebi que vocês todos tiveram muito cuidado com tudo, desde o momento do resultado até o dia de hoje. Vocês estão realmente de parabéns, assim. Também não é minha área de atuação, né? Eu sou psicóloga, eu falo aqui do interior da Bahia, e foi um presente muito grande quando saiu o resultado, nem acreditei. Mas casou muito, assim, Gisele, a tua fala com a questão de uma pesquisa que eu estou fazendo, né, de um trabalho também, na verdade, aqui, desenvolvendo um trabalho entre gênero, né, principalmente a mulher e mercado de trabalho, né, e acaba passando por todas essas questões, né, porque vai muito além de diferença salarial. E, inclusive, tem um livro que eu acho muito bom, que acredito que aqui muitos já devem conhecer, que é o Feminismo é para Todo Mundo. Sim. Né? Então, é um livro, inclusive, é um livro pequeno, muito, com uma linguagem muito acessível, está me ajudando bastante, e só mesmo agradecer a vocês, assim, pela oportunidade, e espero que continuem tendo esses projetos sempre, sempre, porque é realmente um ganho para todo mundo, né? Tanto para vocês, né, digamos assim, se prepararem, né, para outras apresentações maiores, quanto para a gente aqui como ouvinte. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Geis, a sua participação, a sua fala agora. Eu acho que sim, é muito importante para que a gente possa também apresentar o que a gente tem feito na universidade e a gente trazer isso também para a sociedade como uma forma de retorno, de compartilhar o que a gente está aprendendo. Então, é importante para vocês, mas também é muito importante para a gente do lado de cá. Então, obrigada por terem topado, né, aprender um pouquinho de semiótica com a gente. A gente fica muito agradecido com isso. Obrigada mesmo. Rosilene, tá aí? Oi, licença, eu posso falar depois? Eu tinha baixado a mão achando que tinha desmutado o telefone. Pode falar agora, Henrique. Desculpa atrapalhar vocês, Geisa, antes de tudo. Eu primeiramente quero agradecer a todos vocês, né, que estiveram esses 4 dias com a gente. Eu aprendi muita coisa mesmo. Peguei muito referencial teórico até para minha pesquisa. Vocês não têm ideia de quanto me ajudaram. Eu estou fazendo o meu projeto TCC, que talvez seja um artigo, né, sobre o mito do vampiro, a sexualidade feminina e a homossexualidade dentro do mito de Carmila e entrevista com o vampiro. E eu peguei muito referencial teórico, muita forma de como estudar melhor e tirar um melhor proveito através da semiótica. Então, eu quero agradecer vocês até por ter a iniciativa de abrir esse projeto. Eu sou do Rio de Janeiro, sempre quis fazer um curso na USP e agradecer por tudo, né? E foi muito enriquecedor para mim. Obrigada, Henrique. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Obrigada mesmo.
Peraí, o Ed pediu para eu tirar a minha apresentação, né? Giza, eu vou então agradecer. Muitos já falaram, muitos já debateram, para a gente não se prolongar muito. Para você fazer já o encerramento, tem como? Claro. Essas palavras finais. Muito obrigada, né, a todos. Vai, pai. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pelo interesse em estudar com a gente um pouquinho. Fica aqui aberto o convite para que vocês possam conhecer mais de semiótica. A gente tem um grupo de estudos de semiótica na USP, que é o GESUSP, e tem também o grupo de poéticas experimentais, que é o GPOEX. Vocês podem procurar, só se você puder colocar o link no chat para a gente. Vocês podem se inscrever nos grupos de estudo, participar dos grupos de estudo, eles são abertos, para que vocês consigam aprender um pouquinho mais de semiótica, se tiver interesse. Nós que ministramos o curso, nos colocamos à disposição, vocês podem escrever para a gente, tirar dúvidas, pedir referência, trocar mais figurinha, vai ser ótimo ter esse contato com vocês. Os certificados, para aqueles que foram sorteados, eles vão ser enviados a partir de 15 dias, tá? Pode ser que demore um pouquinho mais do que 15 dias, então não assustem muito. Não vão ser enviados por nós, vai ser enviado pelo Centro de Extensão e Cultura da USP, então fiquem atentos ao e-mail que vocês cadastraram no sorteio, porque eu acho que vai ser por esse e-mail que vocês vão receber o link para acessar o certificado. Tem mais algum recado, Suede? Não, né? Então é isso, pessoal, muito obrigada, foi uma semana maravilhosa, obrigada pela companhia de vocês essas noites, e é isso, a gente se despede por aqui. Um grande abraço. Tchau, gente, obrigada.